Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez aí no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Eu sou o Denis Figueiredo e com você nós vamos aqui meditar na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos aqui no nosso devocional, 20º dia da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. Muito bom estarmos juntos aí mais uma vez nessa caminhada, crescendo na graça e conhecendo a Palavra de Deus. O tema de hoje é a igreja é o agente transformador da sociedade. Nós vamos meditar um pouco sobre alguns versículos muito importantes que estão aqui no Novo Testamento e que vão trazer uma base para a gente compreender aqui que a igreja ela é um agente transformador do meio em que nós vivemos, da sociedade onde nós habitamos, e certamente a nossa vida, a vida da igreja, ela faz a diferença onde ela está. Bom, vamos lá. O primeiro versículo que a gente vai ler aqui é o que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 e 16. E o segundo texto, que está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9, que diz assim: Então vi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Apocalipse 19, 6 ao 9. Meus irmãos, a igreja aqui ela é colocada por Deus na terra para transformar a sociedade. Essa é a realidade. Jesus nos colocou nessa terra para fazermos a diferença na sociedade. Partindo de Gênesis, verificamos que o mundo todo foi contaminado pelo pecado. E Deus começa um processo de restauração por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa ação de Deus, ela continua por intermédio da sua igreja. Todo aquele que recebe os benefícios da cruz do Calvário tornam-se um agente de Deus, um agente do reino de Deus na terra. Por isso a igreja deve entender a sua posição e suas atitudes. Hoje eu estava assistindo um pastor pregando a palavra de Deus e ele falava justamente sobre a missão da igreja. E ele disse uma frase que mexeu muito comigo. Ele disse assim: Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem a igreja para a sua missão. Pastor Sidney Costa. E aí é uma verdade, né? Porque a gente observa aqui que Deus tem uma missão a realizar e Ele usa a igreja para cumprir essa missão. Entende a diferença? E a gente precisa estar engajado na missão que Deus tem. Agora, quais são as atitudes da igreja, do servo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa missão e nesse reino de Deus que está sendo espalhado pela terra? A igreja tem a missão de ser sal da terra. O sal é um elemento que transforma, dá sabor e conserva. O mundo podre no qual vivemos precisa de uma ação poderosa de restauração. E a igreja de Cristo ela é o agente para uma transformação real. A igreja deve estar no meio do mundo, sim, mas nunca ser contaminada pelo mundo. Há alguns cristãos que, em vez de mudarem o mundo, eles estão permitindo que o mundo o mude. Então nós precisamos ver essa diferença. Precisamos de igrejas fortes, firmes na palavra, para mudar a realidade desse mundo. Quando a gente fala de mudar o mundo, a gente fala de mudar a realidade, o sistema que governa esse mundo, que é um sistema corrupto e sem princípios de Deus, E quando a igreja ela é o sal da terra, ela faz a diferença, ela realmente conserva. A igreja também ela tem a função de ser a luz do mundo. A igreja também é luz.
A Bíblia fala que Satanás é o líder do império das trevas, mas Deus tem um reino de luz e a igreja manifesta essa luz. Quando há luz, meus irmãos, o pecado é visto com mais clareza e a própria luz afasta as trevas. Paulo chega a exortar que no meio de uma geração pervertida e corrupta devemos brilhar como luzeiros no mundo. Ele fala isso lá em Filipenses 2,15. Quando fala em trevas, a gente logo imagina a questão da escuridão apenas. Mas trevas aqui fala da obscuridade do pecado e nos cega de enxergar a glória de Deus. E quando nós estamos mergulhados no pecado, nós não temos condições de ver Deus. E é por isso que o homem natural não consegue enxergar Deus, porque ele está mergulhado no pecado e ele não consegue enxergar a glória e a presença de Deus. É necessário para o homem, então, uma intervenção de Deus, que foi a vinda do seu Filho amado Jesus Cristo, para que ele pudesse, então, iluminar a graça de Deus nos nossos corações e na nossa mente, para que, enfim, a gente pudesse enxergar a glória de Deus. A igreja também ela faz atos de justiça. O texto de Apocalipse afirma que a vestimenta da noiva de Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, será um linho finíssimo, que são os nossos atos de justiça, os atos de justiça dos santos. Que bom saber que nossos atos de justiça estão adornando a noiva de Cristo, não é mesmo, meu irmão? Mas até que ponto a igreja está exercendo seus atos de justiça? Uma pergunta para a gente refletir. A igreja precisa denunciar o pecado, a injustiça social, a corrupção no governo e nas demais áreas da sociedade. A igreja também precisa organizar ministérios que tragam justiça à nossa realidade social. A Bíblia nos ensina que nós não somos salvos por obras, mas isso não quer dizer que a igreja não precisa praticar as obras de justiça. Outras religiões e movimentos têm organizado diversos trabalhos de ajuda social e a igreja, que é quem deveria fazer isso, muitas vezes fica fora desses trabalhos. Algumas sugestões aqui para a gente pensar: organizar orfanatos, asilos, escolas, casa para cuidar de aidéticos, distribuição de cestas básicas, de roupas, assessoria jurídica, médica, tirar mendigos e dependentes químicos das ruas, creches, ajudar no governo a criar infraestrutura para plantar árvores relacionadas às questões do meio ambiente, ajudar a melhorar o trânsito, tantas coisas que nós como igreja poderíamos estar intervindo e interagindo no meio da nossa sociedade, mas muitas vezes nós nos fechamos dentro das quatro paredes do templo, né? E a igreja ela pode fazer muito. Eu quero animar você que está nos ouvindo a começar a orar e pensar em alguma ideia criativa para transformar o bairro onde você está, a vizinhança onde você está, e observar ali talvez os problemas que existem ali na comunidade, orar para que Deus envie solução e faça algo assim prático, sabe, para transformar aquela realidade. Talvez tenha um problema corriqueiro aí no seu bairro e você pode ser um agente de Deus para transformar essa realidade. Afinal de contas, a igreja ela existe para iluminar o mundo e para salgar essa terra, dando o sabor e a graça de Deus. A igreja ela faz atos de justiça e por meio desses atos de justiça, que nada mais são do que os atos de amor, o amor sendo revelado por meio das ações, nós iremos revelar o amor de Deus também às pessoas, amém? Eu espero que você seja abençoado aí com essa palavra, que você seja despertado a refletir sobre uma das características ou até mesmo do propósito da igreja, porque nessa semana nós estamos refletindo sobre isso, sobre o propósito de Deus para a igreja. E nós como igreja temos aí a incumbência de fazer a missão de Deus acontecer. Deus está em missão e nós também estamos nela. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui neste momento para que a igreja seja sal da terra e ela faça a diferença onde ela estiver, Senhor. Em cada bairro, em cada esquina, em cada lugar onde a igreja estiver presente, ela possa realizar o seu papel de ser a luz do mundo, de ajudar a iluminar o lugar onde está em trevas e trazer a realidade, trazer à tona os pecados e poder transformar a sociedade. Nós oramos, Senhor, para que a igreja faça atos de justiça no meio do povo, no meio da comunidade onde ela está inserida, Senhor. Que a nossa igreja possa ser um diferencial onde nós estamos. Que possamos, ó Deus, fazer a diferença no meio das pessoas que estão ali à nossa volta, Pai. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos mova na direção de fazer algo pela realidade onde nós estamos. Abençoa-nos, ó Pai. Nós não queremos ficar escondidos
nas quatro paredes de um templo, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, fazer a diferença onde nós estamos. Pai amado, nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meu irmão, eu espero que você tenha sido abençoado pelo devocional de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!